Saudações, meus caros, tudo bem? Bom, hoje, dando continuidade aos nossos conteúdos, a gente vai estudar filosofias, correntes filosóficas contemporâneas. E aí a gente vai entender como esse movimento da filosofia contemporânea ele começa a se desenrolar, quais são os problemas que vão originá-los. E aí a gente vai avançar pelas diversas correntes que são fenomenologia, eh, ontologia, existencialismo e assim sucessivamente. Vamos passar por algumas escolas específicas, a escola de Frankfurt, e discutir o pensamento dessa galera. Mas hoje, em particular, a gente vai entender algumas denominações filosóficas do início do século XX e vamos nos deter principalmente ao pensamento do matemático Edmund Husserl. Beleza? Então vamos aos slides para que a gente dê início. Correntes do pensamento contemporâneo. O continente e a ilha. Bom, quando a gente para refletir, é natural que a gente entenda que para que ocorra um diálogo, as pessoas precisam falar a mesma língua. As pessoas precisam entender o que elas falam entre si. E num diálogo, vamos pensar entre duas pessoas, esse diálogo só vai existir se você falar na língua que ou na língua ou em outra linguagem que aquele indivíduo seja capaz de compreender. Mas mesmo que você seja capaz de estabelecer essa comunicação através do diálogo, ainda assim haverá a possibilidade de não concordância com as ideias. Ou seja, haverá possibilidade de divergência de ideias. Então, não necessariamente o fato de falarmos a mesma língua vai alinhar a nossa forma de pensar, vai apontar a nossa forma de pensar para o mesmo rumo, para os mesmos resultados. Então, é natural que essa discordância ocorra em alguma medida. Então, partindo dessa ideia de discordância que a gente vai abordar primeiro essa denominação de filosofia da ilha e filosofia do continente. Por que filosofia da ilha? Por que filosofia do continente? Primeiro, essa na verdade é uma metáfora para falar sobre a filosofia que estava acontecendo na ilha, e aí a referência é a Grã-Bretanha, e estava acontecendo no continente. E aí a referência é a Europa Central, de uma certa forma, principalmente França e Alemanha. No entanto, a gente poderia também lançar mão de uma referência linguística ou de linguagem, quando a gente fala, por exemplo, na língua anglo-saxã ou na língua franco-alemã, fazendo referência ao francês e ao alemão. Mas esse capítulo do livro de vocês também faz uma menção ao processo, à perspectiva metodológica. Que perspectiva metodológica seria essa? Que eu poderia determinar essa filosofia da ilha sob o ponto de vista analítico e poderia determinar essa filosofia do continente sob o ponto de vista histórico. Vocês devem estar se perguntando como assim histórico, analítico? Porque vocês vão perceber que a filosofia chamada da ilha, a filosofia que estava sendo desenvolvida na Inglaterra e nos países ali próximos, que fazem parte do Reino Unido, era uma filosofia voltada para a análise, com um cunho analítico muito forte. Enquanto que a filosofia que estava sendo desenvolvida no continente, a filosofia franco-alemã, ela tinha uma perspectiva metodológica historiográfica, ou seja, ela partia da busca do conhecimento da história da filosofia para construir seus métodos de investigação.
Então, elas divergiam entre si sobre metodologia, sobre interesses, sobre conceitos, elas não dialogavam. E não dialogavam literalmente. Como eles não tinham conceitos nem interesses comuns, ou seja, que os aproximasse para estabelecerem um diálogo, para debaterem pontos de vista, eles simplesmente se ignoravam. Não havia o diálogo, não havia essa aproximação, como existiu, por exemplo, em outros momentos, mesmo com correntes divergentes, mesmo com correntes contraditórias. Tranquilo? Podemos avançar? Então vamos nessa. Como eu estava dizendo, aqui é a explicação do que eu acabei de dizer. Bom, analíticos e continentais. Se a gente lembra, se a gente bem se recorda, é, a filosofia moderna tinha duas correntes que eram rivais entre si. Os chamados racionalistas, que defendiam que o conhecimento é oriundo da razão, e os empiristas, que defendiam que o conhecimento é oriundo, ou seja, ele vem das experiências sensíveis, do uso dos cinco sentidos para perceber a realidade. No entanto, a filosofia chamada contemporânea, a filosofia do século XX, essas duas tradições que eu acabei de apresentar para vocês, a anglo-saxã e a franco-alemã, ou seja, a filosofia da ilha e a filosofia do continente, elas se ignoravam mutuamente, elas não se comunicavam. Cada um desenvolvia sua pesquisa, seu conhecimento, sua abordagem em suas áreas de interesse, sem estabelecer entre si comunicação, já que não havia por parte dos dois grupos interesses comuns. A filosofia da ilha, ela normalmente valorizava a lógica e os experimentos mentais com procedimentos filosóficos, como procedimentos filosóficos. Ela está dividida em pragmatismo, filosofia analítica, filosofia da mente e pensamento pós-analítico. A filosofia do continente valoriza a história da filosofia como um método filosófico e pode ser dividida em fenomenologia, hermenêutica, existencialismo, marxismo, a escola de Frankfurt, estruturalismo e pós-modernismo. Eu vou explicar por que essas discussões elas estavam tão presentes nesse momento. Bom, primeiro é preciso que vocês entendam o seguinte: a Europa, no final do século XIX, início do século XX, está passando por algumas transformações sociais muito impactantes. Óbvio que também transformações políticas e econômicas, mas as sociais nos tocam de uma forma mais pontual. Por quê? Porque ela vai colocar o campo de atuação desse debate, dessa construção. Havia ali uma crise instalada com relação à filosofia e a seu valor. Por quê? Porque a ciência havia chegado a um nível tanto de produção de conhecimento quanto de desenvolvimento metodológico que criava uma espécie de interrogação. Qual a necessidade da filosofia? A filosofia já não tinha avançado mais no mesmo nível que a ciência vinha avançando. A filosofia continuava discutindo alguns aspectos que já haviam sido ultrapassados, de certa forma, pela ciência. E aí começou-se a indagar de por que não acabar com a filosofia e manter apenas o conhecimento científico. Num dado momento, a ciência se aproxima muito do interesse pela lógica e pela teoria do conhecimento. A gente já estudou a teoria do conhecimento, que é nada mais nada menos o entender como nós construímos conhecimento. Então, se a ciência, que é filha da filosofia, abarcasse, ou seja, tomasse conta também
da lógica e da teoria do conhecimento, de fato, qual era a necessidade, então, da permanência da filosofia? Qual era, então, a necessidade de manter um conhecimento que já não colaborava em nada com a sociedade? Eis então que, fruto dessa crise, eh, algumas correntes filosóficas começam a construir outras demandas, começam a construir caminhos para consolidar a filosofia como ciência. Há um desejo muito grande de alguns pensadores de formular um conhecimento filosófico tão seguro que ofereça o nível de ciência. Deixa eu só reclamar Nietzsche aqui. Nietzsche, parou? É o cachorro, é um inferno. Bom, voltando. Mas era. Reclama Nietzsche lá. Aí, como eu estava dizendo, esse desejo de construir um conhecimento seguro no mesmo patamar de relevância da ciência. Então, essa crise acaba gerando todas essas discussões que vão orientar essa discussão na aula de hoje. Tranquilo? Então, vamos a eles. Bom, a tradição fenomenológica. Quando a gente para pensar em fenomenologia, esse termo fenomenologia, vocês estudaram ele recentemente na obra de Hegel. Lembram que Hegel escreveu um livro intitulado A Fenomenologia do Espírito. É nesse contexto que a fenomenologia começa a se tornar extremamente conhecida, debatida, mas a fenomenologia proposta por Hegel é o caminho filosófico em direção ao conhecimento absoluto. Ou seja, a filosofia vai construir meios, através dela mesma, um saber filosófico, para construir um saber, um conhecimento que desse conta de tudo. Só que essa filosofia fenomenológica que está sendo abordada nesse contexto agora cria outras duas possibilidades. Quais são essas outras duas possibilidades? A ontologia, lembra? A gente estudou ontologia no 7º ano e estudamos ontologia também, falamos sobre ontologia também no 1º ano. A ontologia seria o estudo do ser, que a gente tem Parmênides como o pai da ontologia. Então, a ontologia seria uma outra possibilidade do estudo fenomenológico e a teoria do conhecimento. Não à toa, por exemplo, a gente vai ter na figura de Edmund Husserl, que é o pensador que nós vamos estudar hoje, ele desenvolve a fenomenologia sob essa perspectiva, principalmente da teoria do conhecimento. Mas a gente vai ver, por exemplo, pensadores do século XX desenvolverem essa mesma fenomenologia para estudarem a ontologia, que é o caso de Martin Heidegger, a gente vai estudar lá na frente, e para desenvolverem o existencialismo, que é o caso de Sartre e de Merleau-Ponty. Tranquilo? Então, vamos adiante. Como eu disse, no século XX, o termo adquiriu dois novos significados. Primeiro, como teoria do conhecimento, depois, como ontologia. A fenomenologia como teoria do conhecimento foi formulada por Edmund Husserl. O objetivo de Husserl, como eu havia dito lá atrás, sobre a necessidade de se construir um arcabouço teórico, ou seja, uma estrutura teórica que desse à filosofia status de ciência, era estabelecer um território seguro e rigoroso para a filosofia, transformando-a em uma ciência verdadeira, ou seja, com método próprio, com um rigor metodológico que permitisse essa segurança na construção do conhecimento. Tornou-se assim
Importante investigar o fundamento do conhecimento, ou seja, sua essência, o modo como a consciência tem acesso às coisas, como somos capazes de conhecer. Perceba, a gente já passou por discussões similares a essas, quando a gente discutiu, por exemplo, racionalismo e empirismo. E o próprio Russell vai fazer referência ao empirismo no seu desenvolvimento da fenomenologia. Mas ele vai muito além do que racionalistas e empiristas alcançaram, e inclusive vai além do que Kant alcançou com o seu criticismo. Tranquilo? E a fenomenologia também serviu de base para o estudo da ontologia, ou seja, a filosofia ontológica de Heidegger, bem como o existencialismo de Sartre e de Merleau-Ponty. Nesse sentido, a fenomenologia impactou de uma forma decisiva a construção do pensamento filosófico do século XX. Bom, quem é Russell? Bom, Russell nasceu na Morávia, né? Hoje República Tcheca, e por formação ele é matemático, velho. Por formação, Russell é matemático e ele só se interessa pela filosofia quando ele tem um curso com o Franz Brentano, que vai apresentar para ele a ideia de uma consciência intencional. Eu vou explicar mais à frente o que é essa consciência intencional. Mas aí, quando Russell se depara com esse conhecimento filosófico proposto pelo Franz, ele se apaixona muito pela lógica, pela proposta filosófica do Brentano e vai literalmente se dedicar a essa busca, essa construção desse conhecimento, voltado para onde? Para a teoria do conhecimento, para a tentativa de dar à filosofia, através de um trabalho sistemático e metodológico, o status de ciência. Tranquilo? Então, qual é o objetivo dele? Oferecer à filosofia uma estrutura que lhe permita a mesma segurança que a ciência. Eu vou ao próximo tópico. É possível constatar essa influência da matemática, sim, onde em algumas obras do Russell. Ele escreveu muito sobre filosofia, mas também deixava aparecer nas suas abordagens sua área de formação original, que era a matemática, onde a gente pode notar isso tranquilamente nos títulos das obras e na forma como essas obras são abordadas. Exemplo, Filosofia da Aritmética e A Origem da Geometria. Todas essas são obras que têm um teor matemático muito forte. Uma ciência rigorosa. Como eu havia dito, desde o início, um dos objetivos de Russell ao abordar a teoria do conhecimento, a partir da filosofia, a partir da fenomenologia que ele vai criar e desenvolver, era tornar a filosofia uma ciência rigorosa. Para isso, Russell empenhou-se na tarefa de investigar os fundamentos do conhecimento. Ou seja, qual é a essência do conhecimento? O que caracteriza o conhecimento? E aí, qual era o parâmetro que ele tinha para comparar? Qual era o parâmetro que ele tinha para pensar? Ele usou as ciências positivas, que hoje a gente chama de ciências exatas, né? Mas naquele contexto eram chamadas de ciências positivas. Ele vai dizer o seguinte: as ciências positivas, como física, química e astronomia, não podem informar quais são os fundamentos de sua própria atividade, ou seja, qual é a essência de sua própria atividade. O objetivo dessas ciências é esclarecer as leis que explicam os fenômenos da natureza e não os princípios que orientam sua própria investigação. Cabe à filosofia investigar os fundamentos da pesquisa científica. Aqui cabe um parêntese imenso. Lembram de quando a gente estava estudando os pré-socráticos?
de quando a gente estava debatendo os pré-socráticos e como eles constituíam os seus objetos de estudo? Se vocês pararem para observar, aquela hoje, sob o ponto de vista que a gente tem hoje, pode ser tranquilamente chamada de uma ciência teórica. Por quê? Qual era o objetivo dos pré-socráticos? Entender a realidade a partir da análise dos fenômenos naturais, e essa análise precisava se dar de forma racional, já que anteriormente eles eram explicados através de pontos mitológicos, de uma referência mitológica. O que é que a ciência nos faz hoje, com todos os seus métodos, com todo o seu rigor, com toda a sua capacidade investigativa? A ciência, ela investiga e esclarece as leis que explicam esses mesmos fenômenos. Com a diferença de que, por exemplo, se os pré-socráticos ainda estavam em suas formulações embrionárias, ou seja, em suas ideias primeiras, ainda construindo explicações racionais, hoje a ciência avançou imensamente nessa busca. E ela esclarece isso explicando esses fenômenos, como eles acontecem, por que acontecem, qual a sua periodicidade, qual a sua importância para a sociedade, tudo isso. Mas em momento nenhum essa ciência se questiona sobre os princípios, sobre a essência do que motiva a busca por esse conhecimento, por essa investigação. Em momento nenhum, por exemplo, a ciência vai se questionar se esse conhecimento talvez possa ser utilizado de uma forma equivocada. Cabe à filosofia investigar os fundamentos da pesquisa científica, ou seja, investigar a essência da pesquisa, investigar o que cria essa necessidade, o porquê ela é importante que ela aconteça. Então, isso é uma responsabilidade da filosofia e não da ciência. A ciência cabe apenas executar essa busca e explicar como ela alcançou os resultados que alcançou. Tranquilo? Então, vamos adiante. Fato e essência. O conhecimento elaborado pelas ciências positivas começa pela experiência. Para os empiristas ingleses, a origem do conhecimento de quaisquer ciências positivas devia ser encontrada nos fenômenos ou fatos naturais. Lembra que eu disse para vocês que havia uma aproximação no ponto de vista entre Edmund Husserl e os empiristas? É exatamente aqui. Os empiristas defendem o quê? Que o conhecimento parte da experiência sensível, parte desse observar e constatar na experiência um determinado conhecimento. E que esse conhecimento estaria disponível nos fenômenos ou nos fatos naturais. O grande problema é, Russell olha para esse contexto e diz, bom, a essência do objeto pode ser captada ao perceber um único fato ou objeto particular. Por que que Russell está nos dizendo isso? Porque os empiristas, eles diziam que era necessário observar uma sequência de fatos ou de fenômenos e, através da constatação desses fatos, formular uma teoria geral. Lembram que a gente pode classificar isso como um método indutivo, em que você observa fatos, fenômenos isolados, vê uma certa constância, uma repetição de um determinado dado, e aí você cria, a partir de diversas observações, uma generalização, ou seja, uma teoria geral sobre aqueles fenômenos. Russell vai discordar porque Russell vai dizer o seguinte: olha, eu não preciso observar diversos fenômenos, eu não preciso observar diversos fatos naturais para captar a essência deles. Um único fato me permite compreender, me permite apreender, me permite captar
a essência daquele fato, daquele fenômeno. Então, eu não precisaria me debruçar sobre diversos experimentos para alcançar esse conhecimento. Então, qual é a diferença entre a abordagem empirista e a abordagem de Russell? A diferença entre o modo de um e o outro é que os empiristas alcançarem a essência de um objeto é explicado pelo entendimento do que é a própria essência para cada um deles. Vou ler esse ponto e explicá-lo. A diferença entre o modo de Russell e os empiristas alcançarem a essência de um objeto é explicado pelo entendimento do que é a própria essência de cada um deles. Ou seja, se você pega um exemplo simples para explicá-los. Você pega uma pedra, quebra a pedra em diversos pedaços e pega um pedaço irrisório daquele, o menor que você conseguir pegar. Mesmo sendo uma única pedra, ela traz em si a essência do que é uma pedra. Eu não vou precisar quebrar diversas pedras e comparar o material de todas elas para falar sobre a essência daquela pedra em particular. Eu, ao observar uma, para Russell, eu tenho acesso à essência dessas pedras, de todas essas pedras. Não preciso ficar pegando 10, 15, 20, 30 e fazer experimentos isolados e observar cada um deles. Tranquilo? Então vamos adiante. Para os empiristas, a essência estava nos próprios objetos ou fatos, o que justifica o procedimento de comparar diferentes fatos para identificar a essência. Já para Russell, a essência e o fato ou objeto não se confundem, ou seja, fazem parte um do outro, estão conectados. Para ele, uma pessoa é capaz de reconhecer a essência do som, por exemplo, com base em uma única experiência, pois o fato e a essência são inseparáveis. Não dá para acessar um sem pensar no outro. Eles estão ligados, eles fazem parte do que é. Logo, como filosofia, a fenomenologia é uma ciência que investiga as essências dos objetos e dos fatos, ao contrário das ciências positivas que se dedicam aos fatos. Então, qual é, enquanto a ciência vai se debruçar sobre os fatos em si e investigá-los, investigar sua periodicidade, sua funcionalidade, seu uso. A fenomenologia está em busca da essência. O que é essencial dentro desse fato? O que nos faz acessar o conhecimento presente nele? A fenomenologia ela vai revolucionar a forma como a filosofia investiga o conhecimento, como a filosofia constrói os meios de entender como nós, seres humanos, construímos conhecimento. Vai literalmente implodir tudo que está sendo discutido. Vamos aos outros tópicos. A redução fenomenológica. Vocês vão entender agora por que Russell vai defender a fenomenologia como uma possibilidade de compreensão. Para ele, a gente, de acordo com Russell, podemos distinguir duas atitudes perante o conhecimento: a atitude natural e a atitude fenomenológica. A atitude natural pressupõe que o mundo e as coisas que estão nele realmente existem, ou seja, sua existência não é colocada em dúvida. Você se depara com um objeto qualquer que seja, você vê esse objeto e essa visão te dá a certeza de que ele existe. Está ali disponível, inclusive em algumas situações, para ser manuseado pelo tato.
A atitude fenomenológica, ao contrário da atitude natural, ele vai dizer que, calma aí, eu não posso simplesmente porque eu estou vendo acreditar que aquilo existe. Eu preciso duvidar para formular um conhecimento mais seguro. Eu preciso questionar se o que eu vejo de fato existe. E aí ele vai usar um termo que foi usado pela primeira vez pelos céticos antigos, lá nas escolas helenísticas. Vocês estudaram isso no primeiro ano. Um termo chamado epoché, ou epoque. Normalmente se traduz como epoché. E significa a capacidade de suspender o juízo, ou seja, a necessidade de suspender o juízo em relação à possibilidade de conhecer as coisas do mundo. O que seria essa suspensão do juízo? É colocar em dúvida, colocar em xeque, desconfiar, se questionar se o que de fato você vê, enxerga, percebe, existe. E aí, o que é que Russell vai fazer? A ideia de epoché foi retomada por Russell para indicar a postura que o filósofo deve ter perante todo o conhecimento adquirido pela atitude natural. Vejam bem, a atitude natural vai apontar no sentido de se eu vejo, está ali, existe, está disponível ali, eu posso constatar através dos cinco sentidos. A, as ciências positivas vão, através de seus experimentos, colocar ali também em xeque a existência dessas situações. Mas elas estão atestando a existência dessas situações. Esse, esse colocar em xeque passa a ser uma demanda, uma necessidade do filósofo. É o filósofo quem vai duvidar de tudo a partir da fenomenologia, a partir da atitude fenomenológica. E com que intuito ele vai passar a duvidar de tudo? Com o intuito de criar meios, caminhos, possibilidades para um conhecimento cada vez mais seguro. Lembram qual é o objetivo de Russell para a filosofia? Torná-la uma ciência. Então, todas essas dúvidas e questionamentos são exatamente para oferecer a essa filosofia meios seguros de construção do conhecimento. Então, vamos adiante. E aí, o filósofo e o mundo. A atitude fenomenológica, no entanto, não impede que o filósofo acredite na existência das coisas e do mundo. O filósofo pode acreditar em tudo, na realidade, na percepção dos cinco sentidos, entender e acreditar que o que ele vê é de fato o que é, mas a atitude fenomenológica não nega a existência do mundo. Ela só nos impede que as crenças formuladas com base em uma atitude natural fundamentem o conhecimento. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a gente não deve se apropriar ou abraçar tudo o que percebe sem duvidar. É preciso duvidar, é preciso questionar, é preciso tentar outros caminhos para atingir outros conhecimentos. Por quê? Porque se você simplesmente se apropria da atitude natural, da verdade proposta pela atitude natural, você automaticamente não vai além, não vai atingir outras possibilidades dentro da construção do conhecimento. Então, aquela epoché, ou seja, colocar o juízo em suspensão, é exatamente esse distanciamento, é esse transcender essa realidade, se distanciar dela para percebê-la com mais completude, com mais amplidão. Tranquilo? Vamos ao próximo tópico. Próximo e último tópico. A intencionalidade da consciência. Percebam, a gente sempre ouviu e pensou a lógica de ter consciência
como algo extremamente natural do ser humano. O ser humano tem consciência do que é certo, tem consciência do que é errado. É como se a ideia de consciência fosse algo permanente, independente do mundo. Mas o que é que o Franz Brentano vai questionar e é isso que acaba seduzindo o Russell lá atrás? Ele vai dizer que a consciência é intencional porque toda consciência é consciência de alguma coisa, estando sempre voltada para algum objeto. Ela é tão somente um movimento de apreensão desse objeto. Se eu convidar vocês a pensarem sobre, imaginar aqui um cenário. Pensem sobre as melhores férias que você já ia dizer festas, mas pensem sobre as melhores férias que vocês já tiveram, ou sobre as melhores festas, como preferirem. Qual foi a mais importante, a mais divertida, que você mais ficou feliz? Pense um pouco. Vou te dar 5 segundos. Enquanto você pensa, você vai estar buscando em sua memória uma lembrança sobre um momento específico da sua vida. Ou seja, você estará tomando consciência de um momento específico da sua vida, tomando consciência de um objeto. Que objeto é essa? Esse é uma lembrança. Então, para Brentano, não existe uma consciência que está ali permanentemente. Existe uma consciência que ela é intencional ao se posicionar, ao se alinhar a um determinado objeto, material ou abstrato. Então a gente segue. Minha consciência visa um objeto real. O objeto percebido por mim é o correlato daquele real que se encontra fora de mim. Observem vocês diante de um livro. Quando vocês tomam consciência daquele livro, é, essa consciência que vocês tomaram do livro é uma ideia correlata, ou seja, uma ideia análoga, uma ideia próxima daquele livro que está ali posto diante de vocês. Então, vocês acessaram, apreenderam aquele livro a partir do momento que tomaram consciência dele. Não à toa eu volto a usar o exemplo quando a gente estava discutindo a utilização dos sentidos. Quando os sentidos às vezes nos enganam. Quantas vezes a gente observa um determinado fato ou passa a conhecer um determinado objeto e a partir dali começa a se deparar com esse objeto com frequência. Isso ocorre de forma muito comum quando a gente conhece pessoas. Conhece uma pessoa e passa a ver a pessoa em tudo quanto é lugar. Na verdade, você já passava, já trombava com aquela pessoa naqueles lugares. Mas como você não conhecia, não havia tomado consciência dela, sua consciência não tinha se tornado intencional em relação a ela, você ignorava, você não a reconhecia. No momento em que você passa a conhecê-la, você passa a enxergá-la, sua consciência passa a percebê-la. Então, Russell passou a definir a fenomenologia como idealismo transcendental, ou seja, o afastar-se dessa realidade para melhor avaliá-la. Transcendental de transcender, de se distanciar do objeto para percebê-lo de forma melhor. Então, o filósofo abandonou a concepção inicial. O objeto intencional não é mais correlato de nenhum objeto real. Tudo passa a ser subjetivo. Percebam, ele se interessa pela filosofia, pelo conceito da intencionalidade da consciência, proposto pelo Franz Brentano. Mas, na medida em que ele aprofunda seus estudos fenomenológicos, ele vai se afastar dessa ideia de correlação entre o real e o que você apreende, e vai dizer que não, que tudo é subjetivo. Vai dizer que tudo é subjetivo porque na medida em que você transcende, na medida em que você se afasta para perceber melhor essa realidade, você vai ter uma percepção que é sua, diferente da pessoa que vai estar ao seu lado, observando o mesmo lugar. E aí essa fenomenologia proposta pelo Russell vai ser
base para o desenvolvimento de outras tantas filosofias, como Heidegger, como Merleau-Ponty, como Sartre, como Simone de Beauvoir, que também é existencialista, e sobre o feminismo, sobre aspectos da psicologia. Essa fenomenologia vai servir de base para todas essas áreas do conhecimento. Tranquilo? Eu gostaria de me desculpar por demorar para gravar essa aula e vou publicá-la agora, porque eu tive uns problemas técnicos aqui, então eu estava sem conseguir gravar por conta da câmera, mas eu já resolvi, por isso que eu postei mais cedo para vocês as aulas de revisão e a live, mas está seguindo agora a, a aula, tranquilo? Então, até breve e tchau, tchau.